Caros amigos internautas, satisfação muito grande poder estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo apoio. É uma satisfação iniciar mais uma transmissão do Sindicider, que é o sindicato patronal das empresas distribuidoras de produtos siderúrgicos, representante patronal das empresas que compram aço, estocam aço, beneficiam aço, sejam aços planos, aços longos, aço ao carbono, aços especiais, aços inox, em todo o Brasil, empresas que beneficiam o aço, transformam o aço em partes e componentes, telhas, tubos e perfis. Se sua empresa milita em algum desses segmentos, ela é representada pelo Sindicider. O Sindicider faz um trabalho incansável, não só defendendo as empresas, celebrando convenções coletivas de trabalho, mas também na área tributária e, sobretudo, nas questões concorrenciais que envolvem assuntos estratégicos que possam cada vez mais capacitar, aparelhar os funcionários, os colaboradores das empresas em suas ações estratégicas. Então, estamos sempre organizando palestras, realizando cursos e eventos que possam subsidiar com conhecimento técnico todos os profissionais que atuam no segmento da distribuição e comercialização de aços. Então, acesse lá o nosso portal, www.sindicider.org.br, né? Acesse lá as nossas prestações de serviço na área de palestras, cursos e eventos. Para nós é sempre uma satisfação poder ter um canal de comunicação direto com os senhores. E hoje estamos tendo o prazer de receber o professor Willian de Moraes aqui para a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a aplicabilidade do aço, colocar o aço certo no lugar certo. E ninguém mais apropriado para nos ajudar nessa tarefa do que o Willian de Moraes. O Vili, para quem não sabe, o Vili é um engenheiro metalurgista, trabalhou na Uzi Minas, na antiga Cosipa, depois Uzi Minas Cubatão, durante muito tempo, era um profissional responsável por atendimento e adequação do produto ao cliente, engenheiro metalurgista, o Vili, ele é pós-graduado em Engenharia de Materiais, Processos Químicos e Metalurgia da PUC, do Rio de Janeiro. Hoje é professor de diversos cursos na área de engenharia da faculdade, da Universidade de Santa Cecília de Santos e também da Universidade de Ribeirão Preto, campus do Guarujá. Vili também é professor nosso, parceiro aqui do INDA e do Sindicider, o INDA, que é uma instituição co-irmã ao Sindicider, das quais nós realizamos uma série de estudos estatísticos aqui. O INDA é o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço. O Vili ministra cursos aqui conosco há mais de 10 anos e também ministra cursos nessa área de adequação de produtos e de engenharia de materiais, processo de produção de aço, também na ABM, que é a Associação Brasileira de Materiais e Metalurgia, já há um longo tempo. Vili, então, portanto, é um profissional com um currículo bastante extenso e está sempre preocupado em nos ajudar a entender melhor os processos de produção do aço e colocar o aço certo no lugar certo. Vili, seja muito bem-vindo conosco hoje aqui. Você está me ouvindo bem aí no seu escritório? Sim, obrigado pela acolhida, Gilson. Estou escutando muito bem aqui. Tá? Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar participando com vocês aqui dessa atividade aqui junto com as pessoas que estão acompanhando pela internet, os internautas, junto aos A gente tem aqui no nosso canal, Vili, uma acolhida muito grande do telespectador internauta, estão sempre nos acompanhando em nossas transmissões aí, e a gente tem sempre, lembrando, um canal aberto para vocês sugerirem conteúdos, sugerirem temas, que é o contato@sindicider.org.br, e esse e-mail vai direto para a nossa produção, e daí a gente pode cada vez mais melhorar as atividades que a gente desenvolve aqui com conteúdos para vocês. Vili, eu queria começar o papo de hoje com o seguinte: a gente já está aqui fazendo uma série de palestras e cursos, tentando falar um pouco sobre colocar o aço no lugar certo, e a constatação que a gente tem ao longo desse tempo, eu não sei se você percebe isso também, é que a gente tem, muitas vezes, em função de uma deficiência dos clientes, dos setores de compra, do comprador, do setor metal mecânico que vai adquirir aço, e, de um outro lado, às vezes, do próprio vendedor, do próprio profissional do departamento comercial das distribuidoras, na hora de vender o produto. E, como resultado dessa comunicação, que às vezes fica
obstruída ou que ela não flui de maneira correta, eu preciso deste produto e o melhor aço para fazer esse produto é dessa especificação, a gente acaba assistindo, a gente acaba vendo que o aço, muitas vezes, ele é empregado de maneira inadequada. Você percebe isso também no seu dia a dia aí, Vili? Principalmente quando você era engenheiro lá da Uzi Minas, você sentia isso, que às vezes o aço é colocado e empregado de maneira inadequada? Isso costuma acontecer sim, né? Como acontece em geral com várias coisas do nosso dia a dia. Tá? O aço é um produto, né, que tem várias modalidades, né, várias opções de especificação, e não necessariamente aquela especificação que serve para uma atividade, para uma aplicação, não necessariamente vai servir para outra. Tá? Na área da engenharia, a gente costuma dizer que existe um chamado tetraedro das ciências materiais, que ele diz que nós temos 4 itens que temos que correlacionar. A estrutura do material, do seu ponto de vista cristalino, atômico, etc. O processamento que esse material recebe, tá? Ou seja, o tipo de processo produtivo, o perfil de propriedades, que é o terceiro item, né? Se ele é mais duro, menos resistente, mais tenaz, mais plástico, etc. E, finalmente, as aplicações. Tá? Então, hoje em dia, as aplicações elas estão cada vez mais variadas, cada vez mais específicas, né? Variadas em termos de quantidade de aplicações específicas em relação às demandas que elas exigem, e, consequentemente, nós temos também uma especificação muito forte em termos de propriedade, consequentemente, também no tipo de material, no tipo de aço que nós vamos produzir. Então, isso costuma acontecer sim, tá? O que acontece é que é mais simples você especificar um mesmo tipo de aço, né, e tentar usá-lo nas mais variadas formas, né? O aço, ele tem um amplo perfil de características realmente, mas não é uma características, não importa que tipo de aço, que vão abranger todas as opções de aplicação. Claro, tá? Tem muitas aplicações que o aço ele tem que ser especificado para aquela aplicação em particular. Apesar de parecer que é tudo igual, não é. Nós temos aços mais resistentes, menos resistentes, mais facilmente dobráveis, né, mais facilmente estampáveis, né, que podem ter diferenças significativas de aplicação, sim, com certeza. Sabe que o que você colocou aí, né, o aço, ele parece que é tudo igual, mas existe uma especificação gigantesca em seu processo de produção, daí você vai ter produtos diferentes, que se adequam melhor a uma aplicabilidade ou outra. E você sabe que a gente já teve exemplo aqui, no Sinsider e no INDA, de vários clientes da distribuição ligando aqui, e às vezes eles precisavam de um determinado produto, Vili, um aço específico para uma estampa, para uma determinada processo de produção, para fazer uma parte, um componente do setor metalmecânico, e ele vinha tradicionalmente utilizando um aço X de uma determinada especificação, e depois, quando a gente conseguiu colocá-los em contato com alguns consultores técnicos, e aí o pessoal foi descobrir que a aplicabilidade que ele tinha, ele podia usar um aço diferente, Vili, e que era, professor, até mais barato do que o aço que ele já vinha utilizando, que isso poderia dinamizar, baratear o processo de produção dele com um resultado até, muitas vezes, melhor daquele que ele vinha utilizando. Né? Você já percebeu isso na sua trajetória, Vili, também? Tá, isso é recorrente também. Então, eventualmente... não necessariamente o aço que está sendo empregado é o mais adequado, e não necessariamente o mais adequado, às vezes, também é o mais caro, tá? Muito pelo contrário. O simples fato de ser o aço mais adequado, ele vai ter, obviamente, um rendimento melhor, tende a ter um custo menor a longo prazo. Mas o que às vezes acontece é que o mercado enxerga muito o custo inicial, né? O quanto que custa o aço? Geralmente é uma pergunta que o pessoal faz, né? Quando você vai lá e sugere, olha, muda de aço, esse aqui é melhor. A primeira pergunta que se faz é, vai custar mais caro, né? E, às vezes, a resposta não, vai custar mais barato, por incrível que pareça, né? Nós temos vários exemplos, eu já tive casos, né, de estamparias de baixa pressão, que a empresa comprava um determinado tipo de aço, de um fornecedor X, né? Ainda tem diferença entre fornecedores, né? Usinas siderúrgicas têm perfis de produção diferentes, ligeiramente diferentes, algumas culturas um pouco diferentes, né? Não que uma faz melhor do que a outra, mas faz diferente. E aí, ao mudar para um outro aço, olha, nós sugerimos, né, que está tendo um problema, sugerimos para mudar para um outro aço, e foi feita essa pergunta, mas vai sair mais caro? Eu falei, não, vai ser mais barato, porque esse aço é mais simples, né? E ele começou a adquirir esse outro aço e funcionou muito bem. Tá? Então, tem que realmente pensar muito sobre essa questão. Não é assim um custo simples, né? Uma forma simples de calcular o custo, que é só o custo inicial, também tem um custo de longo prazo, mas às vezes acontece sim. O custo inicial de compra, ele é menor
para um determinado tipo de aço do que outros. Tá? E às vezes acontece uma coisa curiosa, o custo do aço por quilo, por peso, pode até ser maior, mas a quantidade de aço que pode ser empregada, pode ser necessário usar para um aço mais adequado, pode ser menor que o próprio custo por peso, né? Ele pode compensar, aliás, né, esse custo por peso. Você pode ter que adquirir um aço 10% mais caro, mas adquirir 20% menos aço, dependendo do grau de resistência, por exemplo. Então, é uma conta que tem que ser feita realmente mais ampla, mas de uma forma mais abrangente. Mas, às vezes, acontece sim, o custo do aço adequado ser menor. Você vê que quando você está falando aí, novamente, né, de um conhecimento técnico para adequação de produto, outro exemplo que a gente já teve aqui também, e que aí o que nos preocupa muito como representante do segmento da distribuição de aço, professor, é a questão da imagem do produto. Né? Então, nós tivemos um caso, uma dada ocasião, lá se vão uns 10 anos para trás, de uma venda muito grande de um produto para a região nordeste do país com revestimento inadequado e que ia ser aplicado na fabricação de telhas. Então, num curto espaço de tempo, essas telhas acabaram, professor, oxidando, então elas enferrujaram, e aí naquela determinada região do país, a gente sempre teve, a partir daí, uma imagem arranhada do produto. Então, era muito difícil conseguir vender produto revestido lá para a fabricação de telha, porque a coletividade, quer dizer, o consumidor lá diz o seguinte, não, aço não se aplica bem para telha aqui no litoral. Isso não é uma verdade, né, Vini? Às vezes, né, ocorrem alguns fenômenos, ocorrem alguns fatos, né, que às vezes distorcem, né, toda a questão, né, de fornecimento, toda a questão da imagem de um produto. Né? Então é o caso, por exemplo, que você citou aí. Dentro de índices siderúrgicos em geral, né, quando vamos fazer vendas, a gente faz vendas, não vende por quilo, a gente vende por toneladas, milhares de toneladas, né, as siderúrgicas. Então, geralmente, há uma equipe de vendas que conversa com os seus compradores, com as pessoas que estão querendo fazer essa aquisição, geralmente baixam consultas para a parte técnica, eu sei muito bem, porque eu trabalhava justamente nessa área aí, antes de ficar mais integralmente vinculado à parte acadêmica e com a minha própria empresa, e aí você tem uma orientação um pouco mais assertiva da questão. Né? Quando você começa a entrar muito na parte de distribuição, né, as vendas às vezes ficam um pouco pulverizadas, é um pouco mais complicado acompanhar isso, né? Porque às vezes o vendedor ele está sozinho, né? Ele às vezes não pode ter tempo ou não pode sempre estar contando com alguma equipe técnica de apoio. Tá? E aí pode acontecer fatos como esses aí. O caso dessa telha aí é um caso bem sui generis, é um caso bem típico. Tá? Você cria, né, uma expectativa, a expectativa é frustrada e, consequentemente, essa frustração acaba impactando, né, em toda uma cadeia, né, em todo um conjunto de produtos ou serviços que não necessariamente estão vinculados, né, com essa condição aí. Aí eu lembro também de um caso, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos muitas produtoras de álcool e açúcar, né, que chamamos de refinarias aqui de álcool e açúcar, né. E há um tempo atrás, né, elas usavam muito tubos de aço carbono. Então, o tubo de aço carbono ele não tem uma grande resistência à corrosão, apesar de funcionar muito bem, né, nesses ambientes mais agressivos, com álcool, açúcar, água, né, produtos químicos, etc. E aí algumas dessas refinarias, dessas empresas produtoras de álcool e açúcar, passaram a usar tubos de aço inoxidável, que tem um desempenho muito melhor. Ele é mais caro, é o caso que eu já havia comentado, né, ele custa mais caro, mas ele dura 8 vezes mais. Né, eles fazem a quantificação da durabilidade dos equipamentos por safra. Né, então, o tubo de aço carbono dura uma safra, talvez duas, né, dependendo do equipamento, mas o aço inoxidável dura 10, 8 safras. Aí levaram esse conceito, né, de alguns equipamentos para outras regiões, como por exemplo para o Alagoas. Né? Alagoas também é um estado que tem uma grande produção de cana, assim como vários estados do Nordeste, né, tem uma grande produção de cana-de-açúcar, né? E um desses equipamentos que instalaram lá não funciona muito bem, a tubulação rompeu rapidamente em questão de uma safra. Por que aconteceu? O aço inoxidável, ele tem alguns tipos, né, geralmente os mais simples, que não tem uma resistência a meios clorados, com cloretos. Né? E o que acontece? Né? O Estado tinha uma boa parte da plantação, né, e das usinas, elas ficam próximas da linha costeira, que tem muita maresia. A maresia contaminou a carga que eles estavam usando para fazer a queima, no caso o bagaço da cana, e essa carga ela contaminou de cloro, né, a maresia, né, a sal, né, do mar, contaminou alguns equipamentos e gerou a corrosão. Tá? Então, por exemplo, telhas,
elas geralmente têm uma camada ou de zinco ou zinco alumínio, liga zinco ou liga zinco alumínio, você tem o galvanizado como o galvalume, e a espessura da camada e a forma de deposição e a maneira como essa telha vai ser processada, se vai ser dobrada, se vai ser posteriormente, né, conformada, isso pode afetar sim o desempenho. Então, são coisas, entre aspas, simples, né, mas que às vezes tem que ter um certo cuidado, ter uma espécie de checklist, pelo menos, né, caso não seja possível fazer a consulta técnica, para ter uma orientação mais assertiva dessa venda, dessa negociação, porque se essa venda for bem orientada, mesmo que seja uma negociação um pouco mais longa, isso costuma levar a um ganho maior, né, para ambos os lados, tanto para o usuário, que vai ter um bom produto, quanto para o vendedor, que vai vender e vai manter, né, uma venda, ou vai conseguir ter a oportunidade de manter uma venda sustentável, né, nesse aspecto, do bom desempenho do produto. Você sabe, Vili, é isso mesmo. Quando a gente fala de uma venda adequada e de um cliente satisfeito, nós estamos falando em fidelização, né? Então, quer dizer, para nós, sobretudo no mundo hoje tão competitivo, nós não podemos pensar em uma única venda, né? Aquele perfil, se a gente quer garantir competitividade, se a gente quer que a distribuição ingresse no século XXI, falando de inovação, falando de prontidão, de colocar o produto certo no lugar certo, um grande modal logístico, né? Produto certo no lugar certo, pelo menor preço possível. A gente tem que falar de uma venda técnica, né? A venda no business to business, a venda do CNPJ para o CNPJ, ela é uma venda, sobretudo quando a gente fala de aço, que é um insumo de processo de produção. A gente está falando do papel do nosso vendedor, de um papel de consultor técnico, né? Não é aquele cara que fica ali só tirando pedido, recebe o telefonema, o cliente pede, quero XYZ, tem que vir uma pergunta subsequente, que é a seguinte: você vai aplicar esse aço aonde, né? Quer dizer, você está consciente, quer dizer, está tranquilo o processo de aplicabilidade disso, ou podemos te dar algum tipo de suporte? Porque o grande diferencial da distribuição também está na consultoria técnica que ele vai prestar para o seu cliente, né? Quer dizer, de visitar a empresa do camarada, saber onde é que o aço vai ser utilizado, qual é o melhor produto, tá certo? Especificamente nessa questão das telhas, só para completar, uma coisa que a gente recebe muito, já recebeu mais aqui, mas ainda recebe, era essa questão de revestimento. Então, você tinha muito produto importado, por exemplo, que vinha com certificado de revestimento, né? De alumínio e zinco, de alumínio, etc. E daí, depois, na prática, quando ia se comprovar, o revestimento, fazer um teste laboratorial, professor, o revestimento não era aquele do certificado. Então, precisa tomar um cuidado também na hora de você importar produto, para que fornecedor seja fornecedor adequado e que as especificações sejam respeitadas. Por quê? Porque eu penso que parte do problema de que o consumo de aço no Brasil é um consumo muito pequeno, nós estamos aí patinando há mais de 25 anos nos 100 quilos por habitantes, né? Claro que a gente tem uma deficiência de Estado de obras de infraestrutura, porque essas obras de infraestrutura, elas favorecem muito o consumo de aço. Mas, além disso, sobretudo na construção civil, Vili, a gente vê que o aço perde muito espaço para produtos sucedâneos. Não é isso? Então, quer dizer, às vezes, uma venda inadequada, ou um marketing inadequado, ou a falta de marketing em cima da importância do aço, por exemplo, faz com que a gente não tenha um consumo mais substancial do produto. Como é que você vê isso? Você acha que as nossas estratégias de marketing, de mostrar para a opinião pública, por exemplo, de que nós temos aço na nossa casa, que a gente usa aço no dia a dia, ela podia ser mais agressiva para tentar favorecer, por exemplo, o engenheiro arquiteto, na hora dele fazer um projeto, em vez dele fazer um projeto em concreto, ele optar pelo aço, seguindo essa orientação que você deu. Às vezes o produto pode custar mais de início, mas a médio e longo prazo ele vai se revelar mais eficiente e mais barato. Essa é uma questão, né, que tem várias formas de abordagem, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma questão econômica, claro, né, questão de custo, nós temos uma questão também cultural, com certeza, né, que tem a ver
com o conhecimento que existe e o conhecimento que às vezes não é conhecido, né? O conhecimento que não foi divulgado, não foi espalhado, né? Não foi compartilhado, assim como nós temos também oportunidades que às vezes são perdidas, né? Então, por exemplo, durante o período lá que atuei mais intensamente na siderúrgica, a gente percebia que muitos dos nossos clientes, eventualmente, eles não tinham conhecimentos de aço como a gente conhece, né? Porque nós éramos fabricantes de aço, eles eram usuários, então eles conhecem muito bem, né? Ou conhecem muito melhor o serviço, né? O negócio deles do que o próprio produto. Então, cabia a nós procurarmos tentar equalizar esses conhecimentos, tanto nós repassar nosso conhecimento do aço, quanto os nossos clientes também repassar o conhecimento deles a respeito do mercado, que muitas vezes a gente pensava de uma forma e eles pensavam de uma forma diferente. E a resposta, né, a conciliação dessas duas maneiras de pensar é que seria, né, daria a melhor opção para poder fazer, né, a escolha adequada do produto. Então, às vezes a gente pensa, olha, a gente precisa de um aço de alta resistência para o nosso cliente. E o cliente, por outro lado, ele quer um aço que tem um aspecto visual melhor. Então, qual que é a melhor solução? Não é nenhuma coisa nem outra, é um aço que tem adequações mais consistentes com aquela aplicação. Tá? No que diz respeito, por exemplo, à questão cultural, eu leciono em universidades, né? Então a gente fala com os nossos alunos, por exemplo, que existe mais de uma forma de resolver um problema. Eu leciono em engenharia, então isso às vezes acontece muito. Na engenharia, apesar de ser, em princípio, ciências exatas, né, mas você tem muitas opções de definições. Tá? Então, o que acontece? A gente percebe muito na área de engenharia que muitos projetistas, né, eles acabam sendo conservadores, no sentido de que eles fazem um projeto mais ou menos o mesmo tipo de padrão, mesmo tipo de abordagem, e essa questão da inovação, ela existe, claro, tá, mas nem todos seguem por esse caminho. Tá? O simples fato, né, vou dar um exemplo bem claro, o simples fato de nós trocarmos o grau de resistência mecânica de um aço de média para alta, ele implica numa alteração da maneira de projetar juntas, ou parafusadas, ou pinadas, ou com solda. Tá? Por quê? Porque o aço de alta resistência, ele tem uma relação elástica, uma relação de propriedades mecânicas, né, e um grau de resistência mecânica diferente. Então, você tem que mudar a maneira de projetar esta junta. Tá? E essa questão de mudar essa maneira de projetar a junta, junto com outras questões de geometria, porque você vai ter que usar menos volume de material. Menos volume de material, você pode eventualmente diminuir a rigidez da estrutura, diminuir o momento de inércia, com a propriedade característica da geometria. Então, você vai ter que mexer também na geometria. Então, o que acontece? Você acaba, e ao alterar um produto, você acaba criando uma série de alterações de projeto. É claro que essas alterações de projeto, quando muito bem executadas, elas vão levar um grande ganho de desempenho da estrutura, mas nem sempre todos vão ter tempo ou conhecimento disponível para fazer essas alterações. Né? Eu dei um exemplo simples. Nós temos casos, né, de edificações que são construídas com aços convencionais, né, funcionam muito bem, tá? Mas nós temos também casos, né, poucos, de construções, edificações são construídas com aços de mais alta resistência, né, como um exemplo bem extremo, que a própria CBMM, a produtora de Nióbio, ela fez um galpão com aço de muita grande resistência, de alta resistência para a área do setor civil, tá? Mas tiveram que fazer um projeto novo, né, todo detalhado. Claro que é possível fazer, sim, com certeza, mas isso dá trabalho, ou seja, são oportunidades que existem e vão exigir que aquelas pessoas que abordam essas necessidades, essas oportunidades, né, que têm necessidades novas, vão ter que abordar de uma forma diferente, vai dar um pouco mais de trabalho também, claro, mas é aquela velha história, né? Você não consegue ter um ganho-ganho se tiver que desprender alguma energia. Então, nós temos uma certa restrição, sim, né? Nós temos um certo afastamento, né, dessas opções novas, devido à questão de você ter que quebrar alguns paradigmas. Mas o fato é que, né, nós temos muitas oportunidades grandes no setor, tá? Se nós tentarmos, né, temos um pouco mais de avanço nesse setor, nós fomos um pouco mais agressivos, né, no bom sentido da palavra, agressivos no fato de sermos inovadores, né, sermos mais inovadores nisso aí. Então temos realmente muitas oportunidades, sim, para melhorar, mas a gente tem que estar aberto também a investigar, né, a sair um pouco fora. As pessoas falam hoje em dia, sair fora da caixinha, né? Nós temos que ter um pouco de incentivo, né? Temos um pouco de desejo de poder fazer essas coisas diferentes também. Quando a gente trata, né, professor, de um mercado tão competitivo como esse que a gente vive hoje, né, se a gente pegar século XX, onde nós tivemos, lá na década de 1970, o boom do milagre econômico,
o Estado investindo fortemente na parte de infraestrutura, um consumo de aço que cresce muito, e se comparar com hoje, que o comércio do aço é mundial, que a gente tem uma superprodução de aço, uma grande oferta de aço que vai além do consumo, essa competitividade é muito acirrada, e daí é o que você está falando, a gente tem que ser muito criativo, e a gente tem que procurar inovar, e tem que procurar agregar valor ao nosse produto, e esse agregar valor não é só com corte, dobra, com beneficiamento, mas também com uma consultoria técnica na prestação de serviço ao cliente, para assim a gente poder garantir maior competitividade das nossas empresas, né? Então, quer dizer, investir nesse conhecimento técnico, investir em conhecer o processo de produção do cliente, vai resultar lá na frente numa fidelização, em que o cliente vai dizer o seguinte: olha, eu pago um pouco mais no aço desse distribuidor, mas eu tenho um pós-venda, eu tenho um respaldo que ele me oferece, que é muito diferente de, eventualmente, outros fornecedores, né? E estamos falando também de século XXI, de uma preocupação muito grande com a ecologia. Você vê o aço frente aos produtos sucedâneos, o aço é um produto ecologicamente bastante adequado, por que não dizer ecologicamente correto, quer dizer, a utilização do aço, ela pode sofrer um processo de reciclagem, de reaproveitamento. O próprio aço, quando ele volta para a natureza, em prazo de 10, 15 anos, ele retorna à natureza. Se comparado com o plástico, que é um produto sucedâneo, muitas vezes concorrente do aço, ele não goza dessas mesmas características ecológicas que o aço, não é isso? Agora, Vili, dentro das usinas, por exemplo, no quesito de desenvolvimento técnico, você como professor, um catedrático militante aí dessa área de engenharia dos aços, como é que você vê o investimento das produtoras de aço em nível mundial no desenvolvimento técnico do produto, para cada vez mais ter um produto que possa atender às novas necessidades do setor metal-mecânico? Você acha que a siderurgia mundial ela dedica esforço físico, recurso nessa direção, e esses esforços são adequados? Ou seja, precisamos ter pesquisa para criar cada vez melhores aços que possam atender a diferentes mercados consumidores que vão surgindo. Você percebe isso? Como é que você vê essa situação do desenvolvimento técnico do aço, cara? Bom, nesse aspecto, né, Gilson, nós sofremos uma mudança, nós sentimos uma mudança muito forte nos últimos 20 anos nessa área, tá? Então, por exemplo, na década de 80, nós tínhamos vários produtores, eu vou falar do aço, mas isso também se aplica a vários outros setores, certo? Nós tínhamos na década de 80 vários produtores de aço, cada um investindo no seu próprio núcleo de pesquisa, no seu próprio centro de desenvolvimento, tá? Tivemos vários exemplos disso aí, centros de pesquisas famosíssimos, né? Nós ainda temos muitos centros importantes, inclusive aqui no Brasil também. Tá? Então, o que acontece? Nós percebemos nos últimos anos, assim como vários outros setores, as empresas foram se juntando e foram criando centros de especialização, centros de excelência no mundo. Tá? Então, nós temos, por exemplo, em termos de produção de trilhos, né, o Brasil não produz mais trilhos, mas nós temos alguns países que se especializaram na produção de trilhos, como, por exemplo, a Espanha. Então, os grandes centros de pesquisa de desenvolvimento de aços para trilhos estão nessa região ou associados com as empresas produtoras dessa região. Não que outros países não produzam, né, claro, mas essa região, né, a Espanha, ela tornou-se uma região muito desenvolvida nesse aspecto. Tá? Então, nós temos sentido que as empresas siderúrgicas, de maneira geral, elas estão se dedicando, né, de maneira cada vez mais concentrada e orientando melhor os seus esforços. Né? Existem grandes pesquisas nessa área, tem alguns setores que são um pouco mais avançados que outros, naturalmente, né? O setor aeroespacial, o setor automobilístico, aeroespacial que demanda produtos muito sofisticados e automobilístico que demanda produtos de alta competitividade, são setores que, por exemplo, eles têm um maior avanço nesse aspecto. Né? Por exemplo, no setor automobilístico já se fala de aço terceira para quarta geração, enquanto que a gente está vivendo de primeira para segunda geração do tipo de aço, né? De metodologia de fabricação de aço. Mas existem grandes envolvimentos, grandes esforços de pesquisa ao longo do mundo. O aço, apesar de ser um produto, entre aspas, antigo, né, um produto que já vem sendo fabricado de maneira sistemática, industrial, há muitos anos, muito mais de um século, né, praticamente há 2 séculos já, que o aço é fabricado de maneira industrial.
Mas o aço fabricado hoje não é igual ao aço de 10 anos atrás, com de 50 anos e assim por diante. Então, é um setor que, apesar da grande tradição, é um setor que tem se reinventado, tem se inovado, sim. Tá? Nós, assim, para o público que está nos escutando, eu tenho um exemplo muito notório disso, né? Um exemplo que nós temos no nosso dia a dia, que é o aço para fins elétricos. Né? Até o início do século XXI, o Brasil não fabricava nenhum aço especial para motores convencionais, motores como, por exemplo, de compressores de geladeira, motores de equipamentos industriais. Então, houve um grande esforço no início do século XXI até hoje, de todas as empresas siderúrgicas do Brasil, elas desenvolverem ou incorporarem tecnologias para viabilizar a produção de aços que fossem empregados em motores elétricos, né? Porque nós tínhamos a antiga Acesita, que depois virou a Peram Inox, que agora, perdão, que virou a ArcelorMittal Inox, que agora é Peram, né, que produz aço para fins elétricos para grandes equipamentos, transformadores, por exemplo, né? Assim como ela e todas as demais passaram a produzir aços para motores menores. E o grande equipamento que usa, tem um grande consumo de energia elétrica e usa motor, são as nossas geladeiras freezers. Então essas geladeiras, esses freezers, passaram a ter compressores com motores fabricados com aço mais adequado, aço de melhor desempenho. O que aconteceu? O motor ficou mais eficiente, ficou menor, consumindo menos energia. Então as geladeiras de hoje em dia, você vai e compra no comércio hoje em dia, ela costuma consumir metade da energia da mesmo tipo de geladeira, com a mesma capacidade térmica de 20 anos atrás. E o grande responsável por isso, né? Claro que houveram outras coisas, mas o grande responsável são os aços para fins elétricos que foram incorporados em todas as empresas siderúrgicas do Brasil ao longo do início do século XXI. Então, isso é um exemplo, né, de desenvolvimento que começa em algum lugar, né, e ele é incorporado aqui, ou mesmo desenvolvimentos que foram feitos aqui no Brasil, eles acabam impactando o nosso dia a dia e tem a ver com o uso do aço. Tá? Então, nós temos realmente, sim, grandes investimentos, nós temos, sim, inovações. Haja visto os eventos que nós temos na área do aço, eventos técnicos que tem aqui no país, por exemplo, e sempre estão sendo descobertas coisas novas e estão sendo colocadas isso no mercado, mesmo porque o mercado demanda inovação. Se não houver inovação, não há evolução. Se não há evolução, algum outro setor, ele vai, com certeza, evoluir mais do que você e vai acabar te substituindo. Então, o aço ele demanda realmente muita inovação e essa inovação tem sido feita sim. Incorporada de maneiras diferentes, mas tem sido feita incorporada no nosso dia a dia sim. O aço é um produto revolucionário, né? Eu acho que a história da humanidade, o desenvolvimento da história da humanidade, ela está vinculada à história da metalurgia, né? Se não houvesse o desenvolvimento que houve também na metalurgia, nós ainda estaríamos em estágios muito primitivos e as usinas investem muito nisso e é preciso também que nós, como comerciantes e beneficiadores de aço, possamos acompanhar todo esse desenvolvimento técnico para cada vez mais estar prestando um serviço mais adequado aos nossos clientes, garantindo assim, né, professor, a competitividade das nossas empresas e demonstrando para a opinião pública a importância do aço, né? Você vê um exemplo bobo, eu que sou um leigo nesse assunto técnico de aço, de composição de aço e materiais, mas você vê, antigamente, na minha época de jovem, a gente via os carros enferrujando muito rapidamente, né? E tinha muito problema com essa parte da lataria dos carros, com todo esse desenvolvimento que a gente tem. Hoje é muito mais difícil, é raro você ver carros se deteriorando como antigamente. Então, isso deve-se tudo a um processo técnico, né, de evolução, que vai procurando cada vez mais colocar o produto certo lá no processo de produção, onde o objetivo maior é a satisfação do cliente. Professor, nós estamos organizando, então, para os próximos dias, aqui para as próximas semanas, um curso onde o senhor vai estar conosco aqui falando em detalhes aí em 8 horas sobre processo de produção de aço e aplicabilidade desses aços. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do conteúdo que o senhor pretende ministrar nessas 8 horas, já aproveitando para convidar, então, aí os nossos internautas, telespectadores que estão sempre colaborando conosco aqui, apoiando esse nosso canal, né, para que pudessem ajudar na divulgação e aqueles que têm interesse acompanhar as nossas divulgações e fazerem esse curso
Conhecimento técnico, nós já vimos no assunto do aço, numa venda de consultoria técnica, ele é indispensável para ampliar cliente, para garantir o cliente e adequar cada vez mais o produto. Quais serão os conteúdos, professor, que serão ministrados nessas 8 horas de cursos aqui do Índice Insider, então, que vai estar sob sua responsabilidade nas próximas semanas? Bem, foi bem oportuno, né, ter mencionado isso, Gilson. Esse curso que você comentou, né, ele é mais ou menos aborda os temas aqui dessa nossa conversa, né? Nós exploramos, né, a questão como o aço é produzido, né, consequentemente, quais são as alterações no processo produtivo que levam a uma alteração do desempenho do produto, tá? Uma adequação, né, de propriedades feitas durante o processo produtivo e, consequentemente, produzindo de uma forma diferente, você vai ter um desempenho, uma aplicação diferente. A gente tenta dar uma visão geral dessa questão, né? Sempre tem um encontro, uma conversa, e depois nós temos uma espécie de questionário de validação, né, de conhecimento. A gente vai exercitando esse conhecimento fora também do encontro, tá? E a ideia é explorar a relação entre características possíveis que são obteníveis, né, durante o processo de fabricação do aço e suas melhores formas de usar, melhores formas de aplicar aquele aço com essas características, né? Esse exemplo que você citou dos automóveis também é muito, muito pertinente. Há algum tempo atrás, os automóveis eles enferrujavam com muito mais facilidade. Enferrujar é o processo de degradação, o retorno do aço ao meio ambiente, né, sua condição natural. Nos últimos anos, a gente tem percebido, né, para quem não é tão novo assim, né, da faixa de uns 30 anos, talvez, deve ter percebido que as montadoras elas estão sendo cada vez mais agressivas no prazo de garantia dos seus automóveis, seus produtos, né? 1 ano de garantia, 2 anos, 3 anos. Tem empresas que hoje oferecem 6 anos de garantia. Claro que alguns requisitos, né? Mas tem empresas que oferecem 6 anos de garantia. Isso era impensável, né, na década de 80, década de 90, ou mesmo início do século 21, né? Mas como é que pode ser esse milagre, né? As montadoras estão usando aí mágica para fazer isso? Não, simplesmente são aços, né, por exemplo, mais adequados na composição da carcaça da bateria do automóvel, aço que tem uma proteção adequada, tá? Que vai dar uma durabilidade adequada para esses produtos, né? Você veja que você citou aí sobre a questão das telhas no Nordeste, né? O uso da bateria de automóvel é muito mais agressiva, né? Porque você tem carregamento mecânico, fadiga, nós temos vibração, tem água de chuva, tem água de lava-jato, tem sabão, água de rodovias, os carros que transitam no litoral também tem água com salmoura, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás existia um certo preconceito, né, na venda de automóveis, na comercialização de automóveis, quando a placa do automóvel, naquela época era mais fácil, né? A placa do automóvel era identificada por uma cidade litorânea. Então, um automóvel, por exemplo, sei lá, com placa de uma cidade do interior de São Paulo, ele era melhor visto que a placa de uma cidade no litoral, né, com o mesmo uso, né, com a mesma quilometragem. Por quê? Porque se associava que o litoral ia induzir a corrosão muito rápida na lataria do automóvel. E hoje em dia não é bem assim. O próprio tubo de escapamento, que antes era uma coisa que furava constantemente, dava uma série de problemas, você tinha que trocar o tubo quase todo ano, né, de um escapamento de automóvel, hoje em dia é feito de aço inoxidável. Ele é mais caro, com certeza, né? Mas você não tem que trocar todo ano, você não troca todo ano. Eu tenho um automóvel, tem 7 anos, 8 anos agora, eu nunca troquei o tubo de escapamento, né? Se fosse um automóvel convencional, provavelmente sim, eu moro numa região litorânea, tá? Eu uso o meu automóvel, com certeza, com uma certa frequência, e se não fosse o aço inoxidável, com certeza já teria que trocar esse componente. Então, existem sim, né, aspectos muito interessantes que a gente vai abordar nesse curso. A gente tenta exercitar isso com as pessoas presentes, né? E como eu falei, a gente pode conhecer muito bem o nosso produto, o nosso negócio, mas a gente não conhece o negócio, o produto das outras pessoas. Então, a ideia também é conversar com as pessoas, com os participantes, para saber o que eles fazem, como é que eles atuam, né? A forma que a gente pode, inclusive, até orientar o treinamento para tentar dar alguma coisa mais eficaz, porque realmente não adianta, como aquele velho ditado, né? Andorinha só não faz verão, né? Só saber o seu negócio não adianta, você também tem que conhecer o negócio dos seus outros colegas, dos seus outros parceiros, para realmente a coisa funcionar como um todo. Aí a ideia do curso é essa, é tentar integrar conhecimentos, tentar não só repassar informações, mas também tentar vincular essas informações
com o conhecimento dos nossos colegas que estiverem participando. Legal. Então, tá aí. Fica a dica. O professor Vili e o INDA Sindicídio vão estar lançando aí nas próximas semanas um curso falando sobre produção e aplicabilidade do aço. Vili, eu queria agradecer você por essa participação, por essa aula, por esse brinde que você nos deu aqui de conhecimento. É realmente importante. Podíamos continuar aqui nesse bate-papo falando sobre exemplos e sobre o dia a dia do aço na nossa sociedade por mais um bom tempo ainda, mas nós temos por hábito de fazer essas transmissões em torno de 40 a 45 minutos. Quero te agradecer imensamente, deixar mais uma vez aqui aos nossos internautas, telespectadores, um convite para que possa acompanhar nossas divulgações, que façam o curso contigo, né? É um momento importante de investir no seu aprimoramento técnico, porque se a gente quer ser competitivo, se a gente quer ser um profissional do século XXI, onde a gente possa levar para o cliente soluções na nossa venda, porque a nossa venda é técnica, a gente precisa se aparelhar, precisa se aprimorar. Professor Vili, muito obrigado por sua presença aqui e sucesso nesse curso. Tá bem, muito obrigado, Gilson, né? Eu queria só deixar uma última palavra também final, né, sobre essa questão do uso do aço, né, que isso é sempre muito batido, né, como você mesmo citou, a gente vem patinando, entre aspas, há um bom tempo com esse consumo do aço. O que acontece é que a gente percebe o seguinte: uma coisa funciona bem quando nós temos interesse geral, quando nós temos, né, conciliação de informações, conciliação de interesse. É o caso também do aço, né? A gente só vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir só demonstrar, né, usar de maneira adequada um produto se aquele produto realmente tiver, primeiro, as características adequadas, e o aço tem, e se as pessoas realmente tiverem acesso a esse conhecimento. Tá? Então, esse acesso ao conhecimento está nas mãos da gente, né? Não só eu, o professor, né, o INDA Sindicídio, mas também e principalmente tanto os vendedores quanto os usuários. Então é muito importante que vocês, né, vendedores e usuários, conheçam bem características, né, e consigam realmente aprimorar a aplicabilidade desse material, não só desse material como de todos os outros, saber como é as melhores escolhas, né, para realmente podermos aprimorar, né, a nossa sociedade como um todo e realmente chegarmos a algum ponto nisso tudo aí. Então, o aço é uma boa e uma importante opção dentro desse aspecto aqui. Eu, particularmente, apesar de ser metalurgista, né, apesar de, em princípio, estudar todos os metais, a gente vê cada vez mais ao longo da nossa vida, né, depois de tanto envolvimento com empresas, a gente percebe que realmente o aço ele tem características únicas, né, que são particulares, não são milagrosas, mas são particulares para esse produto, né, que nenhum outro tipo de produto costuma ter as características que o aço tem, né, de aplicabilidade, de custo, capacidade de produção, disponibilidade, variabilidade, né? Então, realmente, é um produto que vale a pena conhecer melhor, tá? Então é isso, Gilson. Obrigado aí pelo convite, né? Estamos à disposição aí, sempre que possível. Bacana. Professor, a gente percebe que tem muita coisa que está sendo feita em concreto, em plástico, que podia ser feita em aço e eventualmente, com resultados melhores. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que o professor Vili também é consultor técnico empresarial nessa área, né, do setor metalmecânico, propriedades dos aços, aplicabilidade do aço. Professor, muito obrigado. A você, nosso internauta, telespectador, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Lembrando a vocês que nós temos lá no nosso portal www.sindicider.org.br e no nosso contato direto, por e-mail, contato@sindicider.org.br. As opções de vocês saberem da nossa prestação de serviço, a série de cursos e palestras que nós desenvolvemos, e também mandar suas sugestões de conteúdos aqui para nós, ok? Estamos sempre à disposição. O nosso objetivo é garantir a competitividade do setor de distribuição de aços em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.